Cisney de Quixadá, é médico veterinário, e ele é o responsável pela Fazenda São Francisco, lá no município de Limoeiro do Norte. A gente trouxe essa experiência como um caso de sucesso da bovinocultura de leite, né, de base familiar, né? Então, essa questão do conceito de ser familiar ou não, depende do volume, do tamanho. Então, aqui, a gente fez questão esse ano de convidar, né, a família, né, o patriarca está ali, seu Moisés. É uma grande satisfação recebê-los aqui, certo? Então, eu gostaria que vocês vissem a experiência deles, como eles começaram, como é o trabalho realizado, né, dentro da propriedade, a que nível tecnológico eles chegaram e como eles começaram. Então, não vou me alongar muito, vou deixar a Beu aqui. Meu amigo, obrigado pela presença, por ter aceitado o convite aqui da organização, e a palavra é sua. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Benhu, sou formado em Tecnólogo em Agronegócio pelo IFCE de Limoeiro do Norte e sou médico veterinário formado pela Cisney de Quixadá e tenho 15 anos de experiência como inseminador. Certo? Agradecer o convite aqui do Marcelo para a gente vir falar um pouco da experiência da fazenda aqui nesse evento. Primeiramente, sucessão, seja ela rural ou urbana, no nosso caso aqui vai ser rural, sucessão familiar rural. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é um repasse, seja ela de uma fazenda ou de uma empresa, de pai para filho. Às vezes o filho sai para estudar e volta para trabalhar na fazenda, ou mesmo que ele não saia, ele dê continuidade ao trabalho do pai, certo? Não precisa ele repassar, ele passar de um para o outro, mas sim trabalharmos juntos já é considerado sucessão, e no nosso caso aqui é rural. Uma forma de valorizar a família. Como assim valorizar a família? Eu falo porque se um filho sair para ir buscar conhecimento e voltar para a fazenda, o pai vai saber que ele está valorizando a sua família. É diferente dele não ter esse entendimento de trabalhar na área e sair para as grandes cidades, que daí vai trilhar caminhos, podemos dizer assim, caminhos errados, e não valoriza a sua família. Fixar raízes. Naquela localidade, naquela cidade, a família já tem as suas raízes, a sua tradição de eu trabalhar, no nosso caso a gente trabalha com gado de leite, mas pode ser com caprino ovino, com suíno, com bovino de corte. Então, essa família tem a tradição de trabalhar nessa área, de trabalhar com aquela cultura. Então, tendo essa sucessão rural, ele vai estar valorizando a sua família, vai estar fixando as suas raízes e vai estar dando tradição, podemos dizer assim, a um trabalho que já vem de gerações. No nosso caso, o meu avô ele trabalhava com gado de corte. Tinha só as vacas de tirar o leite para alimentação, para fazer queijo e para manter a família. No nosso caso, a gente trabalha já com leite, a gente vive do leite. Não tem outra fonte, é só o leite. Então, a gente busca cada vez mais tecnificar. Cada vez mais, vocês vão ver aqui que no decorrer da palestra, eu falo em inovação, falo em tecnologia. Quase todos os slides são tecnologia, porque todo o tempo a gente está inovando. Sempre a gente está buscando novos conhecimentos, está vendo alguns pontos positivos que está dando certo, a gente tenta trazer. E o principal, que no final eu vou falar, que é a gente dar o melhor
para os nossos animais, que quando você trata ela bem, ela lhe retribui. O início foi no sítio Água Branca, começou com 2 matrizes, que era uma fonte extra. Ele trabalhou com arroz, com ovino, com apicultura, mas ia deixar a gente no colégio e aproveitava, começou com 2 vacas e vendia esse leite que era um extra. E daí começou a paixão pelas vacas. E o início da Fazenda São Francisco foi em 2006, que o tema que o Marcelo pediu para mim falar sobre o desenvolvimento da Fazenda São Francisco foi adquirido em 2006, nós mudamos de localidade, certo? Chegamos lá já com 20 matrizes, com média de 12 litros, ou seja, a gente produzia 240 litros por dia. Naquela época, se eu não me engano, acho que era 1,50, 1,60, se muito fosse. Além dessas matrizes, tinha as novilhas e algumas bezerras. Naquela época que ele fazia, ele vendia as bezerras para comprar vaca. Hoje é o contrário, a gente fica com as bezerras, não vende bezerra. É todo tempo renovando o plantel. Em 2007, colocamos a primeira ordenha, certo? A gente já produzia 1.000 litros de leite na mão, era um sacrifício, hoje já é difícil funcionar, naquele tempo também era. Iniciava 2 da manhã, ia para 8 da manhã, 2 da tarde ia para 8 da noite. Então, quando botou a ordenha, aí, segundo ele, pôde dormir mais um pouco, né? E fizemos aquisição de novas matrizes, sempre renovando. Tirava uma matriz mais, assim, com problema, com teta perdida, com menor produção, colocava uma nova no local, sempre fazendo esse melhoramento. Começamos a trabalhar com inseminação artificial, já temos 15 anos, vamos fazer 16 agora no comecinho de 23. E passamos ao sistema semi-intensivo, que o gado ia para os piquetes e recebia o concentrado na hora da ordenha. Certo? Aí a gente já tinha uma produção maior, de 12 já pulamos para 15, 16 litros de média. Certo? E sempre adquirindo, tentando sempre inovar. Antes daqui de 2010, eu posso falar um pouco, que em 2009, aí eu fui em busca de conhecimento, entrei no IFCE, fui buscar tecnologia para voltar para a fazenda. E em 2010 nós canalizamos essa ordenha era balde ao pé, a gente chegamos a produzir até 1.800 litros de leite dia, com 140, 150 vacas na época. Canalizamos a ordenha, já foi outro avanço, que em vez de a gente estar enchendo o balde, carregando o balde, ela já cai direto no tanque, já melhorou a qualidade do leite. Confinamos totalmente os animais, é um confinado assim, mas não é dentro de galpão, era as sombras de sombrita, o gado comia, silagem e concentrado, totalmente no coxo, não ia mais a pasto, certo? Começamos a trabalhar com semi-sexado, que é outra inovação. Muita gente ainda nem trabalha nem com inseminação, que é uma técnica antiga, mas que muita gente não trabalha, certo? E o semi-sexado a gente começou a trabalhar nas novilhas e vacas de primíparas, que são as vacas de primeira cria. Por quê? Semi-sexado é um semi que ele é mais manuseado para poder ser feita a sexagem. E uma novilha, ela é muito, podemos dizer assim, não teve tanta problemas como uma vaca adulta. Uma vaca adulta já passou por mastite, já passou por alguma doença, e a novilha não. A novilha tem menos chances de estar adoecida e tem uma maior chance de ser, podemos dizer assim, emprenhada, na primeira ou no máximo na segunda inseminação. Certo? E também adquirimos o nosso primeiro trator, que antigamente era tudo terceirizado, era aquela dificuldade de você conseguir máquina para irradiar o terreno, para plantar, então conseguimos o primeiro trator. Aí teve esse período de 10 até 2015, que a gente sempre, eu sempre vou falar em renovação de matriz, que sempre a gente faz isso, até hoje ainda faço. Matriz com problema eu retiro, ela vai para abate, ou se está com 3, 4 cria, ainda uma vaca boa produzindo bem, a gente vende. Até a gente traçar um padrão, ó, eu quero fechar 200 vacas, pronto, fechou 200 vacas, o que for de novilha, você tira 10, 20 ou 30 para reposição e vende as novilhas. Enquanto isso, não, a gente fica com todas as novilhas e vende as vacas mais velhas, ou vaca com problema. Fizemos a nossa primeira pista de alimentação, que foi feito para 80 vacas, uma pista simples, com coberta aí de telha normal mesmo, e a divisão com estaca de sabiá. E aqui, vocês veem nessa foto aqui, onde o trator passa, compramos um vagão distribuidor também, que faz serviço, pode dizer, por 10 ou 15 homens, daí a gente diz com a maior facilidade.
porque ele alimenta 100 vacas, dentro, no máximo 1h30 ele alimenta. Coleta na silagem, coloca a ração e ele distribui só. Então, isso daí é um grande passo que a fazenda deu, certo? E começamos a trabalhar com touros provados. Começamos a trabalhar com inseminação em 2007, em 2015 começamos a trabalhar com touro provado. Por quê? Antigamente a gente não podia trabalhar hoje, vamos supor, em 2022, o melhor touro hoje do ranking holandês, a gente não pode trabalhar porque o preço da dose é 300, 200, 400 reais. Então, não tem cabimento você comprar uma dose para usar numa inseminação convencional. Daqui a 3, 4 anos vai ter sempre touros novos renovando essas provas, e esse touro baixa o preço, a gente utiliza à vontade, certo? Seleção de matriz, vocês sempre vão ver nos meus slides, seleção de matriz, que é uma cor que eu bato muito em cima dela. Vocês, num dia, quem for visitar a fazenda, a cor mais difícil você ver uma vaca com ubre arriado, o ubre passando do jarreto, não tem, porque arriou o ubre, ela sai. E como a gente trabalha muito com holandês hoje, o nosso gado é 5, 8 e 3/4. Ainda tem algumas meio sangue, mas poucas. O gado é todo com ubre corrigido e que produza bem, certo? E nesse lado, não sei se dá para vocês verem, aí tem uma foto de 2 vacas, o sol atrapalhou um pouco, mas ali é mãe e filha. Vocês verem que o animal está tendo melhoramento genético, porque você vê que o animal, o ubre dele está padrão. A mãe é de lá, menor, e a novilha é de cá. Você vê com o bem inserido, bem corrigido. Então, esse melhoramento genético a gente observa no dia a dia que ele vem sendo feito. Né? Nada mais, mas já vai fazer 16 anos de seleção. Então, a gente já tem um padrão de animal. Vocês verem lá, as novilhas são todas desse tipo aí. Todo com esse ubre bem corrigido. E em 2015 a 2017 veio a seca. Né? Já vinha com pouca chuva, mas a 15 a 17 foi onde o negócio piorou mesmo. Mas aí em 2015 eu ainda achei pouco, fui em busca de mais reconhecimento, entrei na veterinária em 2015. Certo? A gente tivemos que desfazer de 50 novilhas, podemos dizer que era a nossa fonte de genética, que a gente estava guardando para repor as matrizes, e não tinha o que fazer. Essas novilhas foram desfeitas, foram trocadas em milho e soja para alimentar as vacas. E abate de matriz, se eu não me engano, na época tinha 140, 150 matrizes, nós abatemos quase a metade. Vaca dava mastite 2, 3 vezes, ia para o abate. Vaca no emprenhar, ia para o abate. A seca judiou muito, mas também ensinou muita gente, porque a seleção genética foi grande. Hoje, onde vocês passam, você vê um criador, vê um silozinho feito. Antigamente não tinha isso. Então, o produtor hoje está se preocupando com sua reserva alimentar, né? Que é o que tem que ser feito, produzir pelo menos 50% do alimento do rebanho. Certo? Então, se eu não me engano aqui, em 2016 a 2017 foram 5 meses, as vacas se alimentando do caule da bananeira, bagaço de carnaúba e 1 quilo de silagem. É o que elas comiam, que não tinha. Da fazenda para a Chapada são 10 quilômetros, mas silagem, quando nós conseguíamos, era 40 centavos o quilo. Então, não tinha quem conseguisse comprar naquela época. Mas até que passou-se, os invernos começou a voltar de novo, melhorou em 2018. Nós, devido à seca que eu falei que vinha para metade do gado, nós estávamos com 60 vacas em produção com 28 litros de média. Uma média hoje de 28 litros aqui para o nosso estado é muito alta. Eu considero muito alta. Eu vejo que a gente roda em muitas fazendas e é difícil. Então, isso se deve devido à grande seleção que teve e também com o abate de muitas matrizes. Porque se não fosse, essa média não tinha chegado isso daí, porque a gente sempre estava dando mais uma chance. Né? O principal motivo foi a seca, mas não tendo, a gente tem que, quem mexe com vaca, quem é produtor, tem que ver que é biologia, não é matemática. Então, vaca você tem que dar mais uma chance a ela, ver qual é o problema e não abater por qualquer motivo. Principalmente se ela for uma boa produtora. Agora, se ela não produzir, vai depender também da propriedade. Vai depender da média, vai depender do sistema. Não adianta chegar na fazenda do senhor e dizer, ó, eu tenho que ter vaca de 30 litros de leite. Não é assim. Você tem que ver a realidade da fazenda para poder traçar metas e ver o que é que você deseja ou qual é o que você quer. Certo? Aqui fizemos a aquisição de uma nova ordenha. Aquela nós montamos em 2007, canalizamos, e agora em 2018 nós colocamos uma nova, deixamos de tirar leite de ordenhar 4 vacas por dia para ordenhar 10. Foi um avanço muito grande. Essa ordenha, na época, ele pediu para ser o que tivesse mais moderno colocar nela. Então, ela tem extrator automático, ela tem medidor automático,
ela tem a lavagem automática. Nas outras, a gente tinha que colocar água para esquentar, ficar verificando a temperatura ideal, colocar a quantidade certa dos químicos, e a gente que produz, que trabalha com pessoas, às vezes vê que tem dia que não dá certo. Às vezes o cara não bota o produto certo, a água não está na temperatura ideal, e vai acarrear problemas lá na frente, porque uma ordenha mal lavada, não vai 15 dias e estoura uma mastite no rebanho. Isso daí é certeza, certo? O vagão distribuidor foi adquirido aqui em 2018, e com 60 matrizes. Daí já veio aumentando, as novilhas já foi ficando, devido à seca ter passado, a gente conseguiu ficar com algumas, certo? Essa foto de baixo é a foto da ordenha, do galpão da ordenha, visto do curral, e esse daqui é o vagão distribuidor, fazendo reidratado, que eu vou falar um pouco mais na frente aqui para vocês. Em 2019 ampliamos a pista, vimos que já estava pequeno, saímos de 80 vacas e duplicamos, colocamos ela para se alimentar até 160 vacas, o tamanho dela cabe 160 vacas. Não tem, no momento não está cheia, mas retiramos uma parte dela para fazer um pré-parto, que é outra coisa que vocês têm que se preocupar muito, quem cria vaca de leite, é fazer um pré-parto bem feito. O que é o pré-parto? Tem deles que é 60, tem deles que é 30 dias antes do parto. E o periparto é 30 dias antes e 30 dias após o parto. Esse é um momento específico da matriz que tem que ter o maior cuidado com ela. Porque, seja novilha inseminada de semi-sexado, ou seja, uma vaca adulta inseminada de semi-convencional, para você ter uma boa matriz, tem que ter uma boa bezerra, tem que ser bem zelada. E para ter uma boa bezerra, tem que ter um bom pré-parto. Certo? Não adianta fazer um pré-parto mal feito, não alimentar o animal, quando ela parir para uma bezerra com problema, essa bezerra nunca vai produzir o que ela ia produzir se tivesse nascido saudável. Certo? Fizemos a aquisição de mais um trator, nós tínhamos fizemos aquisição já de segunda mão, mas fizemos um trator, compramos uma ensiladeira nova e um vagão distribuidor. Certo? Com isso, nós ampliamos a nossa frota, que é uma coisa que quem vai mexer com leite, viver do leite, tem que fazer de tudo para ter isso daí, porque para você perder uma cultura de sorgo ou de milho é poucos dias. O cara marca para vir colher, não vem, você já perde. Mesmo que não perda mais colha em dias após que era para ter colhido, já perde a qualidade, que o grão vai ficar seco. Certo? E investimos também em sombras. Essas sombras é onde o trato que os animais têm são cobertos, e sombras de sombrites na época, sombrites e também de algumas árvores. Então, vaca de leite ela tem que ter conforto, principalmente sombra. Certo? Essa foto aqui foi na colheita de sorgo que nós fizemos agora, que esse ano nós plantamos só milho, que ano passado perdemos, devido ao pulgão, perdemos o sorgo. Plantamos milho, teve a seca agora de fevereiro, perdemos 60% da planta. E já em março plantamos sorgo e, graças a Deus, conseguimos fazer já 200 toneladas e vamos fazer, estamos na esperança de mais umas 200 a 300. Esse milho aqui é no campo de experimento, que também veio esse ano, através da Ematécio, vocês podem até alguém ter ouvido falar no Dia de Campo Prospera. Foi um experimento que foi feito na fazenda. Quando chegou para a Ematécio, lembrar logo dele, que ele é muito adepto a tecnologias, e foi feito um experimento lá de 4 variedades de milho, de sequeiro, e teve um que se destacou que, se eu não me engano, deu uma estimativa de 49 toneladas por hectare de silagem, de sequeiro. Não deu para colher, era para fazer silagem, não foi feito, e vai ser colhido o grão. E os técnicos já fizeram a estimativa, vai produzir 140 sacas por hectare. E já passaram para ele de outra variedade com a maior produção, e ele já está atrás, que ele sempre inovando, procurando tecnologias. Certo? Essa terceira foto é o cacho do sordo, é o sordo da variedade pódio, foi o que nós plantamos esse ano, e deu uma silagem muito boa. Em 2020, adquirimos os baldes Milk Ball, não sei se alguém conhece ou já ouviu falar. O nosso bezerreiro ele é feito individual, uma baia de 2x3, e a bezerra é solta dentro. Ela não é mais amarrada que nem no bezerreiro argentino. Então, cada bezerra tem o seu balde. São 10 bezerras, tem 10 baldes, cada balde numerado e a baia numerada. Na hora que ela nasce, esse balde ele tem um bico que é próprio para colostro. Pode ser até 45 mamadas de colostro. Ela entrou no bezerreiro, tem um bico próprio para aleitamento. Esse bico fica nesse balde 3 meses, que é o tempo que a bezerra fica no bezerreiro. Apartou, deixou de beber leite, tira o bico velho e coloca um bico novo para uma próxima bezerra. Certo?
O pessoal fala que é caro, se eu não me engano, a última aquisição, um bico é R$ 35. E não é. Para você comprar muitos hoje, você vai achar caro, mas se você dividir pela vida da mamada da bezerra, sai R$ 10 por mês. E para você adquirir um balde desse, pegar um bico e aproveitar para 2, 3 bezerras, você não está fazendo nada. Porque o bico, na hora que ele passa 2, 3 meses, na hora que você bota o leite, ele derrama. Ele tá, se não for bem lavado, ele fica com um acúmulo de resíduo de leite no interior da borracha e vai só fazendo a proliferação de bactérias e você vê sua bezerra com diarreia, vê sua bezerra empanzinando e não sabe o que é. Então, isso é consequência podemos dizer assim, de uma gestão mal feita numa coisa tão simples que é só trocar o bico. Certo? Então, a gente, que nem eu falei no slide anterior, a gente preza muito a sanidade dos animais, principalmente as bezerras. É a fase mais crítica que eu considero lá, é a fase de aleitamento, do dia que ela nasce até 90 dias. Tem que ter todo o cuidado, tem que ter a temperatura certa do leite, a higienização bem feita dos baldes e sempre ter um acompanhamento diário dessas bezerras. Essas matrizes, sempre selecionando matrizes, certo? E fizemos um novo galpão, que foi a sala de espera. Antes da ordenha, fizemos uma nova sala de espera para ter mais sombra para as vacas. Porque vaca indo para a ordenha para ser ordenhada e tendo uma sala de espera no sol, aí já quebra a produção e pelo menos 2 litros de leite por vaca. Isso daí é uma coisa certa, certo? E qualidade do pré-parto. Aqui nessa foto está um pouco embaçada, mas dá para ver as bezerras, que era antes do bezerreiro novo, ainda estava coletivo, e as vacas na sombra. O pré-parto ainda é em árvores, mas tem bastante árvore no pré-parto e feita uma alimentação bem feita, com água à vontade e sombra. Tendo isso daí, a vaca pare bem, tem uma bezerra bem e dá continuidade no melhoramento genético dos animais. Em 2021, inovamos a primeira inovação foi as placas solares. A gente estava gastando aproximadamente de 2.500 a 2.800 de energia por mês, com a ordenha, com o tanque de refrigeração, o motor para bombear água para o gado. Então, era essa despesa. E colocamos as placas e hoje a gente paga R$150 a 200 por mês. Então, só na economia, o que você gastar de energia por ano, você vai pagar essas placas em 3 anos, no máximo 4. Certo? Então, é umas economias que a gente tem que ver, avaliar para ver se vale a pena. Nesse caso, valeu e bastante. Fizemos essas placas, geralmente vocês veem em cima de telhados. Lá não, nós fizemos um galpão, colocamos a placa e serviu de uma nova sala de espera para os animais. Então, o gado tem uma coberta de telha e uma coberta de placa solar, que está na sombra. Certo? Outro trator. Então, a gente temos 3, estamos com a frota feita, que um é para colher, um é para puxar os vagões e o outro para socar a silagem. Então, isso daí a gente está tranquilo. E reidratação de grãos. Eu não sei se vocês já fazem ou já ouviram falar, isso daí é uma tecnologia que a gente adquirimos. No começo sempre tem aquele medo, eu vou perder, isso não dá certo, eu vou perder, mas vocês começam com pouco. E a gente começamos ano passado e não paramos mais. Ano passado tinha aí 70, 80 mil quilos de grão reidratado, guardado. Vou explicar aqui ele. Só um exemplo simples, que a gente tem as parcerias do nosso nutricionista, que é o menino da Rebanho, que está ali embaixo, da Nutria, é quem calcula as rações. A gente senta e calcula e vê qual é a melhor dieta para cada lote. Lá é por lote. Então, eu vou só falar um pouco por cima, para vocês verem a economia. Um saco de 60 quilos de milho, na época aqui, uns meses atrás, ele estava de R$115. Lá na nossa região era 115. Quando você divide o valor pelo peso, o quilo chegava a 1,91. Vamos falar de massa já moído, certo? Aí você vai colocar água para reidratar. Então, ele varia de 30% a 40% de água. No nosso caso, nós colocamos 35% de água, que você foi para 81 quilos da massa úmida, podemos dizer assim. Quando você divide o valor pelo esse peso que você teve agora, o quilo veio para 1,41. Vezes os 60 quilos, que é um saco, seu saco veio para R$84. Você teve uma economia de R$30 por saco. Só colocando a água, só fazendo reidratado. No grosseiro. Aí se você tirar aqui, vamos supor, a mão de obra e quem paga a água, que geralmente tem um açude, alguma coisa na fazenda, vamos supor mesmo que fique R$20 a economia. Então, você deixou de comprar um saco de milho por 115 e está por 95. Um saco.
Aí vocês imaginem se você gasta 100 sacos por mês, que qualquer vacaria de 30, 40 vacas é 100 sacos de milho por mês no mínimo. Aí. Você tem R$ 2.000, podemos dizer assim, a mais, que você não gastou. Já serve para pagar um funcionário ou para investir num mineral, em alguma coisa. Então são essas tecnologias, são esses pontos que a gente tem que buscar no dia a dia. Sem falar aqui nessa reidratação, na qualidade do alimento, porque você vai ter, se for de milho, quando você abre o cílio, parece um cuscuz ali, quando a gente tira da cuscuzeira, daquele jeito, úmido e aquele cheiro de milho molhado mesmo. Então, o amido está mole. Quem faz uma ração ela no moinho bem fino, você não vê, mas quem passa no moinho ruim, você vê pedaço de grão nas fezes da vaca. É o primeiro ponto para a gente avaliar se uma ração está sendo bem triturada, se ela está na partícula ideal, é pelas fezes. Se vê pedaço de milho nas fezes das vacas, ou o moinho, a peneira está furada, ou está equilibrada, ou a silagem foi feita com o grão, com a espiga já seca. Certo? E com o reidratado você não vê isso. Você está com a qualidade da ração boa, você está com o amido, podemos dizer assim, ele está molhado, ele está mais mole, o animal aproveita mais, tem um maior aproveitamento, e consequentemente você ganhou aqui no valor, ainda ganhou na quantidade que você vai aumentar a quantidade de alimento para o animal. Então, como está reidratado, você aumentou a quantidade, consequentemente produz mais leite. Tanto você economiza aqui como aumenta o leite. Certo? Então, são esses tipos de tecnologia, essas coisas que a gente vem ensinando, eu sempre gosto de ensinar, o que a gente aprende, a gente repassa. A gente sempre gosta de repassar isso para os outros produtores. E quando dá certo é que é melhor ainda. Então, nesse caso aqui, a gente tem um tanque que pega 10.000 quilos de massa, a gente economiza aí R$4, R$5.000 por tanque. Então, sempre está os tanques cheios, sempre tem... aí quem sempre vão dizer, não dá certo, eu não posso fazer a ração para 3, 4 dias. O que é que custa pegar a ração do dia e fazer e colocar por dia? O cara não vê essa economia de R$20, R$25 por saca, não. Ele vê que não pode fazer para 3, 4 dias. A primeira coisa é isso. Então, a gente tem que ver, deu certo, economizou. Quem mexe com leite, gente, tem que prestar atenção e tem que fazer conta todo dia. Porque o leite está subindo, a ração teve alta, baixou um pouco, mas você tem que fazer conta. Porque você tem uma vaca de 10 litros de leite e está fornecendo 8 quilos de ração, ela está fechando a conta? Não está. Certo? Então, você tem que ver o valor que está a sua ração, tem que ver o valor que está o litro de leite e tem que ver se compensa. Minha meta aqui, só posso ficar com vaca aqui acima de 10 litros de leite. Para baixo, vamos apartar tudo. Não, ainda aguento ficar com a vaca 6, 7 litros, vou tirar só um leite, porque ela paga a ração. Essas contas você tem que fazer todo dia. Certo? Essas espigas de milho que vocês estão vendo aí foi as espigas do experimento, que foi colhida agora em junho, começo de junho. Foi no dia de campo. E esse milho é o que deu a estimativa de 49 toneladas por hectare e vai dar a estimativa de 140 sacas por hectare. Certo? E esse de baixo é o sorto, foi colhido agora. Em 2022... a gente vamos fechar sem matriz, estamos com 80 vacas hoje no leite, com a média de 19 litros. Mas a média não é 28? Não, a média é 28 quando era 60 em 2018. Essa média já aumentou, já baixou, é assim. Esse ano teve muita lama, o gado estava todo solto, porque a gente nem tinha silagem e lama, então soltamos o gado. Foi preso agora, o lote de alto, o lote de baixo está com um mês, mas ontem já bateu 19 litros de média. 1.520 litros, se eu não me engano, 80 vacas. Esse mês agora que entra amanhã tem 15 no pré-parto, nós fechamos quase 2.000 no comecinho de agosto, e a meta é bater 3.000 litros de leite ainda esse ano, com 100 matrizes. Sempre tem a rotação, vaca emprenhou, sai. Quando você solta as vacas, vaca parida de mais tempo, vaca prenha, não volta o leite. Você pode confiar que ela não volta, é difícil. Então, se ela já está prenha, é melhor a gente optar pela a parte de secar ela, porque vai diminuir o custo e ela volta bem para a próxima lactação. Se ela pariu agora, já pare com bastante leite. Então, é melhor você tirar 10, 15, 20 vacas prenha, apartar e ficar só com 60 ou 70, que você vai, no final, você está ganhando mais. Certo? Então, a meta, esse ano a gente fecha 100, pode até passar, e a gente quer fechar 3.000 litros de leite dia.
E, como eu falei, as vacas elas produzem mês descansando num cercado que tem, com 8 meses de prenha, volta para a maternidade. Aí começa o pré-parto. Então, todo o tempo tem que estar tendo esse ciclo dessas matrizes. Sempre tem alguma que tem problema, que eu disser que tem vacaria que não tem vaca problema, não existe. Sempre tem vaca com dificuldade de emprenhar, mas sempre a gente está tentando melhorar cada vez mais esses manejos e, podemos dizer assim, a qualidade dos animais. Muitos já conhecem lá, elas já estão, podemos dizer assim, numa produção bem elevada, mas mesmo assim a gente fica buscando touros que foi líder, touros antigamente a gente via muito, quando olhava o catálogo, touros com PTA alto, com muito leite. Hoje não, ela já tem leite, então hoje a gente está procurando nesses touros saúde. Você pega uma prova de um touro, um catálogo, sai em busca de saúde hoje. Porque quando você bota um touro com uma característica dessa, você tem resultados positivos nas bezerras. As bezerras nascem bem saudáveis. E tendo um acompanhamento ainda se torna cada vez melhor o desenvolvimento e no final o lucro. Que isso é uma empresa. A gente fala em fazenda e família, mas isso é uma empresa, ela tem que dar lucro. Se ela não der lucro, ela não fecha a conta e você fica todo tempo no vermelho, vendendo vaca, vendendo o que tem para poder pagar as coisas. Não. A gente tem que fazer de tudo para ela dar resultado. Certo? Aqui é o nosso patriarca, ele está ali sentado no fundo. E isso só deve essas tecnologias devido a ele ser muito adepto, muito... Ele ser aberto para informações, para tecnologia, porque se não fosse também a gente não tinha chegado aqui não. Então o Marcelo conhece lá o desenvolvimento da família, da fazenda, e a gente vem cada dia mais melhorando. Certo? Então, essa é a nossa história, ainda faltou alguma coisa, mas vamos para as perguntas agora que tiver. Obrigado. Primeiro, quem tem que avaliar é o patriarca, né? Meu parabéns, Moisés. Assim, a gente fica muito feliz em ver essa evolução dessa família. Né? A gente está perto e ver esse trabalho, né? Essa tecnificação, né? O crescimento, né? Dessa família. Além de Beiú, tem mais 2 irmãos, né? Mais três, né? Então, todos envolvidos lá. Além da bovinocultura, ele não quis falar, mas também são excelentes criadores da raça Morada Nova. Então, os melhores exemplares aqui, não desmerecendo os outros criadores, mas quem tiver a oportunidade de ir conhecer lá a Fazenda São Francisco, lá na Cidade Alta, em Limoeiro do Norte, vai ver lá também um excelente plantel da raça Morada Nova. E parabéns também, Moisés. Parabéns, né? Quem conhece o Moisés sabe, é um caba direito, né? Duro, mas está aqui o exemplo que deixou aqui para a Beiú e para os outros irmãos, né? E o exemplo está lá, aberto para novas experiências, né? Como o Beiú falou, a questão do dia de campo, lá da produção de milho, para vocês verem aí que saiu aí de 20 litros e hoje estão com quase 3.000 litros, né? Trabalhando questão da sucessão familiar, tecnificação. Então, a nossa ideia de trazer esse exemplo foi de mostrar para vocês, mediante do que já foi falado aqui hoje pela manhã, e agora quem antecedeu o Beiú, questão do Raimundo Reis falando, né, das culturas mais resistentes, mas, enfim, o que a gente quis trazer para vocês nessa programação era isso. Era pegar uma experiência que nós trouxemos lá de Minas Gerais com o nosso amigo Cacá, né, que o pessoal viu aqui a questão da informação, dos dados, que Beiú, na prática, aqui bem pertinho da gente, falou. O controle, né, a organização, né, fazendo conta, né, que isso aí é como ele falou, todo dia tem que se fazer conta. Então, Cacá, é por isso que eu fiz questão que você viesse para conhecer um pouco da história aqui e saber que aqui também tem produtores, né, que já estão num nível bem avançado, que começaram lá embaixo e que a gente vê que o potencial aqui para a nossa região aqui, ele é imenso, né? Então, essa questão da organização, dados, informações, é tudo aquilo que você falou
E, na prática, de uma forma bem resumida, foi que Carlos Beiu aqui passou para a gente. Tá? Então, parabéns à família, né, Moisés, mais uma vez. Diante disso, a gente abre para as perguntas, tá, pessoal? Qual a sua formação? Eu sou tecnólogo em agronegócio, formado pelo IFCE, e sou médico veterinário também. Certo. Como é que ficou ou está, ou se encontra a sucessão familiar dentro do negócio? O senhor pode repetir? Quantos componentes? Quantos componentes? São 4 filhos. Todos na atuação? Todos atuando? Todos. Uníssonos? Senhor? Uníssonos? Firmes? Sim, todos firmes, todos trabalham na... eu posso falar mais um pouquinho, o pessoal fala em agricultura familiar, pequenos, mas não, eu considero a nossa como uma agricultura familiar também, porque estamos a família dentro. Os 4 filhos, todos trabalham dentro, e os netos também, então, tudo dentro, são pequenos, mas se já vê que já tem o intuito de permanecer. Então, seria uma sucessão familiar plena. Sim. E como é que fica o velho e a velha? De boa. Não, sério. Tá só escutando. Como é que a gente acessa essa coisa aí? Como? Como é que a gente acessa essa coisa da demonstração? Lá aqui ou Marcelo? Através Pela de um- acessar aí. Eu te pergunto, vai ficar disponível a pleno? Vai, a pleno? Está disponível. A pleno, né? Tá. Boa tarde. Além da seca, qual foi sua maior dificuldade para chegar onde você chegou hoje? O principal foi a seca. Principal, porque a gente já vinha num crescimento, certo? Que nem eu falei no começo, começou com 2 vacas, que era uma fonte extra, ia deixar a gente no colégio e aproveitou para ter essa fonte. A principal foi a seca, porque a gente vinha no crescimento e esse crescimento teve que ser interrompido bruscamente. A gente teve que desfazer de metade dos animais em produção, de todas as novilhas. Então, e sem falar que a gente não tinha alimento. Depois disso, a gente começou a aquisição, que a gente nunca parou, mas sempre aquisição. Então, tinha os preços dos animais. Naquela época era barato, uma vaca era 3, 4 mil, hoje é 8, 10, né? Então, os preços naquelas épocas era caro em relação ao preço do leite, né? E preço de ração. Era barata a ração relacionando a hoje. Mas tudo você tem que ter o semelhante, comparar o preço do animal, preço da ração, preço do leite. Naquela época era cara, hoje é mais caro, mas você tem que ver também que subiu, certo? Então, o principal era a seca, foi o principal. Depois, produção de alimento, porque a gente não tinha essa frota, esse maquinário que a gente tem hoje, que nós produzimos nosso próprio alimento, a gente não tinha, né? E o concentrado, você tem que, quem mexe com vaca tem que, como eu falei, tem que produzir pelo menos 50% do alimento. A silagem, o ideal é que consiga produzir toda, porque se você for comprar silagem para fornecer para a vaca, você viver do leite, você não decola, não roda pouco tempo. Preço que está a silagem hoje, certo? Então, se conseguir produzir sua silagem, seja de milho, de sordo, de capim, o importante é você ter o volumoso. E conseguir fazer um estoque de grão, sordo ou milho, e conseguir reidratar, você ainda barateia mais ainda, você consegue crescer. Mas se você tiver todo o tempo dependendo das cargas de ração, dos vendedores de silagem, pode esquecer vacaria. Boa tarde. Eu queria saber como você começou a investir, porque se era uma atividade que não dava lucro na prática, né? Como você começou a investir? E se você sempre teve acompanhamento, por exemplo, do zootecnista, veterinário, ou se é mais recente? Pronto.
Começou de pouco, tinha as outras atividades, na época era arroz, era criação, e às vezes vendia alguma coisa e investia, comprava uma vaca. Então saiu de 2 para 3 e foi, antes de nós entrar na São Francisco em 2006, nós já vinha com 20. Então tinha produção de leite, sempre, naquela época vendia as bezerras para comprar vaca, ou o próprio leite vendia, adquiria mais vacas, certo? Era difícil, ele mesmo depois se quiser falar, era difícil, né? Mas a gente sempre investindo. E também, como nós começamos a crescer agora nesses anos de 2012, 2013, temos as ajudas dos parceiros. A Betânia é um grande parceiro, porque se não fosse ela, a gente não podia nem pensar em crescer, que não tinha para quem vender o leite aqui na região. Certo? O que você tiver, ela compra. Tem os bancos perto de casa também que ajudam, é os grandes parceiros, né? Estão aí para ajudar os produtores. E a gente fala, gosta muito de honrar o nosso nome, porque se o banco ele empresta dinheiro a gente cumpre, faz os esforços, vende matriz na época, mas paga o custeio, paga a conta para sempre ter crédito naquela casa. Então, quem muito ajudou a gente foi os bancos, ajuda, mas também tivemos a iniciativa própria de vender matrizes para adquirir outras, de vender outros animais, de vender bezerros, sempre adquirindo. Boa tarde a todos e a todas. Não é fácil fazer uma sucessão rural, mas para se fazer, a gente tem que ir para cima de tecnologia e inovação para que os filhos vejam que a gente está com vontade. Aqui tem alguns cidadãos da minha idade, acho que sim, porque na hora que você dá oportunidade a um filho, ele está sentindo que tem um ombro amigo para ajudar. Então, isso é muito gratificante para mim, como eu tenho 4 filhos, todos os 4 enveredaram pelo meu caminho do meu pai. Mas porque eu sou aberto à inovação e à tecnologia. Se eu não fosse, ele não estaria comigo, não. Ele foi fazer um curso de acasalamento lá em Minas Gerais e quiseram ficar com ele lá. Mas ele disse, não, o meu lugar é lá junto do meu pai. Mas se eu não fosse aberto à tecnologia, ele tinha ficado lá porque ele ia ganhar dinheiro. E hoje, quem é a produção de leite que não quer ganhar dinheiro? Nós temos grandes parceiros, como a Betânia, Banco Nordeste, Banco do Brasil. Ninguém trabalha só, a gente vai buscar recursos. Mas tem que se pagar em dia, para que o nome fique honrado. Então, é muito gratificante estar com vocês aqui, nos ouvindo. Sou simples cidadão, mas digo que sou um cidadão que Deus me abençoou muito. Porque eu sou produtor rural e os 4 filhos ficaram para mim. Tem uma família maravilhosa, uma mulher que deu 4 filhos e a gente cresceu junto na lida. Não foi fácil, mas para se chegar onde nós chegarmos, foi preciso trabalhar muito. E eu acho que o trabalho não mata ninguém. Eu hoje, mesmo com 67 anos, me procuro, eu estou lá no meio de uma roça de milho, de mandioca, vou para lá. E acho que ainda dá para o velho aguentar aqui mais uns 5 anos. Viu? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. É Marcelo, né? Benhu. Marcelo é o... Minha pergunta é para você. Beleza. Qual mineral você trabalha lá na fazenda? Qual? Qual mineral você trabalha lá Pronto. na fazenda? Hoje, no momento, a gente está trabalhando com a Nutria e com a Derrius, que é do distribuidor Rebanho. O mineral é fornecido à vontade para as matrizes leiteiras? Pronto. A gente trabalha por lotes. Lote de alta, lote de baixa e o lote que está em final de lactação. Há muito tempo, quando a gente ainda somos pequenos, mas quando era menor, os meninos sempre estiveram do meu lado, certo? Tanto o Cadu da Nutria como o João por Deus da Rebanho. Então a gente trabalha junto.
Passei um lote para um lote de alta é do Cadu, lote de baixa do João. Então, tem os núcleos específicos. Dali é calculado, formulado a ração para cada lote, certo? E fornecido na ração. Além desse mineral na ração, tem o mineral no coxo para ela lamber à vontade, certo? Aí vem as categorias de inicial das bezerras, tem o núcleo próprio, pré-parto tem o núcleo próprio, o gado a pasto tem outro núcleo. Então, a parte de mineral a gente está bem acompanhado lá com os meninos. E os resultados do mineral tem sido bastante? Tem. Isso daí eu posso falar porque uma vaca de leite ela tem que ter, na sua nutrição tem que ter um mineral. Porque se você retirar o mineral, quiser até falar, na época aí a gente já mexia no gado fazendo o acompanhamento e ele dizia, isso está muito caro, vamos tirar o mineral. Se tirar, não emprenha. Não, mas vamos tirar. Tirou um mês. Bora pro toque. Quando ele foi, aí, prenha, vazia. Então ele viu o resultado, que vaca sem mineral, prenha lá embaixo. Então, é aquilo que eu falei, tem que emprenhar, tem que parir para poder produzir. Obrigado, respondido. Pessoal, agradecer a presença de vocês, né? Mais uma vez, BU, Moisés, obrigado aí pela disponibilidade de ter vindo lá de Limoeiro e ter dado aqui essa contribuição no evento e reforçar os lembretes para vocês, pessoal. Na páginazinha aqui da programação tem esse QR Code para que vocês façam a avaliação do evento, sugiram temas de palestras, palestrantes, né? Para que a gente possa organizar um PEC Nordeste 2023, né, tão bom quanto esse de 2022. Eu sei que tem muita gente de caravana, né, aproveitem também aqui os estandes e o espaço externo lá da Expopec. Lá tem as oficinas, também lá na Expopec, aquele estande lá do lado de fora, ali na entrada, e tem a exposição de alguns animais. Tá? E, fechando, né, eu acho que foi uma coroação aqui essa apresentação. BU, tem mais alguma coisa a falar, meu irmão? Só para dizer, Marcelo, que quem quiser fazer o convite, quem quiser conhecer depois a fazenda em Limoeiro, a porteira é sempre aberta, certo? Sempre a gente recebe visitantes, o pessoal das cidades vizinhas sempre vão, estagiários, sempre eu tenho estagiário comigo lá, então a gente é muito parceiro, assim, a gente abre as porteiras mesmo para quem quiser ir conhecer, certo? Já vi gente ali já olhando, questão de estágio, né? Então lá tá aberto para receber o pessoal. Pronto. No fim, quando encerrar aqui, vocês fiquem à vontade para conversar com eles, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado. O PEC Nordeste agradece a vinda de vocês, né? E aproveitem o espaço, nós estamos aqui até amanhã, no final da tarde, tá bom? Boa tarde a todos.